sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Muito conhecido. Onde, com certeza, o Senhor vai falar aos nossos corações. Versículo 13. O título na minha Bíblia diz a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Somente até aqui. Eu, quando leio esse texto, me vem logo uma pergunta: o que Jesus representa para mim? O que Jesus representa para você? E essa pergunta, ela é cheia de implicações. Uma pergunta que todos nós deveríamos, em um momento de nossa vida, fazer: o que Jesus representa para mim? Que na verdade Jesus é para mim. Daí nós temos aí ao longo dos tempos, várias respostas, várias ideias sobre Jesus, várias opiniões, muitos livros que falam sobre Jesus. Eu já li muita coisa, e cada coisa tem coisa que até assusta, irmão, que você ouvir, né? Algumas imagens, algumas ideias sobre Jesus. Mas a pergunta ela é essa: o que Jesus representa para você? Qual é a importância de Jesus na tua vida? Para alguns, Jesus ele foi uma revolucionário, né? Alguns têm Jesus como revolucionário. Alguns têm Jesus como um médium. Outros têm Jesus como uma energia, uma força. Outros têm Jesus como um enganador. Foi um enganador, alguém que enganou muito bem. Outros têm Jesus como um profeta. Ele foi um profeta. Outros, ele foi um sacerdote. E por aí vai. Nós poderíamos ficar aqui bastante tempo falando o que as pessoas falam sobre Jesus, o que Jesus representa para essas pessoas.
ministração, de discipulado, ele chega aos seus discípulos e faz uma pergunta para eles: o que as pessoas falam a meu respeito? Quem que as pessoas elas estão falando que eu sou? Por onde nós passamos, pelos vilarejos que nós passamos, pelos grandes centros onde nós passamos, o que as pessoas comentaram a meu respeito? Por exemplo, o que a família de vocês fala a meu respeito? O que as pessoas do convívio falam a meu respeito? O que as pessoas falam por aí que eu sou? E eles começaram a falar para Jesus, né, as ideias. E alguns disseram: olha, alguns estão falando que tu és uma reencarnação, uma espécie de reencarnação de João Batista, ou que tu és uma reencarnação, por exemplo, de Jeremias, porque Jeremias foi um profeta muito sensível, ele chorava por causa de Israel, ele se compadecia de Israel, de ver o estado que o povo estava. Jesus: tá bom, mas que mais? Que mais que eles falam? Outros falam que tu és Elias, porque Elias foi um profeta que não morreu, não viu a morte, ele foi transladado por Deus. Então eles acham que tu és esse Elias, essa volta desse Elias aqui. Então tu és o Elias, certo? Então as pessoas elas acham que eu sou um profeta. E o ministério do profeta é um ministério muito importante, porque o profeta é aquele que tem um ouvido extremamente sensível para ouvir Deus. Ele ouve a voz de Deus, ele ouve a mensagem de Deus e ele transmite ao povo. Dizer que Jesus era um profeta não ficaria talvez muito distante, porque Jesus também foi um profeta, mais do que profeta, lógico. Dizer também que ele foi sacerdote também não ficaria tão distante, porque ele também foi sacerdote, porque o sacerdote ele faz a via inversa. O sacerdote ele ouve o povo, ele ouvia o povo e orava a Deus pelo povo. Jesus fez isso. Mas Jesus ele não foi simplesmente um profeta, ele não foi simplesmente um sacerdote, ele não foi simplesmente um revolucionário. Jesus não foi simplesmente um pensador, um filósofo da sua época. Jesus não foi simplesmente alguém que andou pela Palestina, porque muitos outros também andaram pela Palestina na época de Cristo. Ele não foi simplesmente um homem comum, um homem nascido de mulher, como ele foi. Ele não foi simplesmente isso. Jesus, ele foi o divisor da história, ou melhor, Jesus, ele é o dono da história, porque ele sempre existiu, ele não teve início, ele está desde o início, ele é o verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós. O Jesus que estava com os discípulos, eu quero te dizer que ele é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, na condução desta reunião, na condução desse culto, e é tão verdade que ele está aqui, que eu já estou sentindo a presença do meu amado aqui nesse lugar. Quem também está sentindo a presença dele, adore o Senhor e exalte a ele nessa noite. Aleluia! Ele é o dono da história, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele pergunta agora aos seus discípulos: mas e vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? O que vocês acham de mim? Será que Jesus, para muitos, será que Jesus não é uma espécie de resolvedor de problemas? Será que para alguns Jesus não é um resolvedor de problemas? A forma que eu vejo o Senhor é a forma que eu me relaciono com Ele. E muitos se
o Senhor dessa forma, como um resolvedor de problemas.